Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós encerraremos hoje o livro do Gênesis, estamos lá no 48, a gente vai até o 50, nesse livro maravilhoso do Gênesis, né, gente? Bendito seja Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado através da leitura do livro do Gênesis. Hoje, no 48, começa então dizendo assim: depois disso, vieram a anunciar a José: teu pai está doente. Tomou então com ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Jacó foi avisado disso. Eis, disseram-lhe, que o teu filho José vem te ver. Israel, reunindo suas forças, sentou-se no seu leito. E disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em Luza, na terra de Canaã, e a abençoou-me. Disse-me: eu te tornarei fecundo e te multiplicarei até fazer de ti uma assembleia de povos, e darei esta terra à tua posteridade em possessão eterna. Agora, os 2 filhos que te nasceram no Egito antes que eu viesse para junto de ti são meus filhos. Efraim e Manassés são meus, com o mesmo título que Ruben e Simeão. Os filhos, porém, que tivestes depois deles são teus. É conforme o nome de seus irmãos que eles terão parte na repartição da herança. Quando eu voltava de Padã Arã, tua mãe Raquel morreu em caminho, perto de mim, na terra de Canaã, a uma distância de Éfrata. Foi ali que a enterrei, no caminho de Éfrata, hoje Belém. Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? São, respondeu José, os filhos que Deus me deu aqui. Faze-os aproximarem-se, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel tinham se enfraquecido tanto pela idade que já não podia ver. José fê-los aproximarem-se dele e Israel, tomando-os em seus braços, beijou-os. Depois disse a José: não esperava mais rever-te, e eis que Deus me fez ver os teus filhos. José tirou-os do joelho de seu pai e prostrou-se com o rosto por terra. Tomou depois os 2, Efraim pela mão direita para colocá-lo à esquerda de Israel, e Manassés pela mão esquerda para colocá-lo à direita de Israel, e fê-los aproximarem-se. Mas Israel estendeu a mão direita para pô-la na cabeça de Efraim, o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzou assim as mãos, porque Manassés era o primogênito. Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cujo caminho andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até este dia, o anjo que me guardou de todo mal, abençoe estes meninos. Seja perpetuado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que multipliquem-se abundantemente nesta terra. Vendo José que seu pai tinha colocado a mão direita sobre a cabeça de Efraim, contrariou-se e tomou a mão de seu pai para removê-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse-lhe: não assim, meu pai, é aqui o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Seu pai, porém, recusou. Eu sei, meu filho, disse ele, eu sei. Ele também se tornará um povo e será grande, mas seu irmão mais novo crescerá mais do que ele e sua posteridade se tornará uma multidão de nações. Abençoou-os, pois, naquele dia e disse: Israel vos nomeará em suas bênçãos. Se dirá: Deus te torne semelhante a Efraim e a Manassés. Foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Israel disse a José: vou morrer,
mas Deus estará convosco e vos reconduzirá à terra de vossos pais. Dou-te mais que teus irmãos, uma porção que conquistei aos amorreus com minha espada e o meu arco. Então aqui o capítulo 48 do livro do Gênesis, né? Onde Jacó vai abençoar Efraim e Manassés. Depois, né, um pouco mais à frente, quando a gente for ver a questão das 12 tribos de Israel de uma forma mais clara, quando eles vão então tomar mesmo posse da terra prometida, do território, que vai ter a divisão das terras, né, entre as 12 tribos, menos a tribo de Levi, a gente também vai entender isso um pouco mais para frente. E José, a gente vê que não tem o nome de José nas 12 tribos, né? Não tem o nome de José nas 12 tribos. E aí a gente diz, então, por que José não era um dos 12 filhos? E na verdade, quem vai receber essa bênção, né, é Efraim e Manassés. Isso não quer dizer que José fosse um excluído, não é nada disso, né? Mas Jacó vai abençoar esses 2 filhos de José, né? E vai incorporá-lo, então, como seus filhos, né? Então, de uma forma ali maravilhosa, mas também dentro de todos os planos e projetos de Deus aí, Efraim e Manassés vão se tornar aí 2 tribos, né, de Israel, como ali filhos de José, né, essa descendência de José que Jacó também tomou para si como seus filhos, né. E então a gente vê aqui que todos esses capítulos eles vão preparar a morte de Jacó. Né? Então, ali Jacó que chama então os filhos, que vai dar a bênção aos filhos, é isso que a gente vai ver acontecer aqui, né? No capítulo 49, Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reuni, porque eu quero anunciar-vos o que é de acontecer em dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, escutai Israel vosso pai. E aí ele vai ali proclamar, né, uma palavra sobre cada um dos filhos, né? Ele começa aqui com Rúben, ele vai para Simeão e Levi, ele entra em Judá. Eu gostaria de me ater aqui, de parar um pouco naquilo que Jacó disse a Judá. Presta atenção. Teus irmãos te louvarão. Pegarás pela nuca os inimigos, os filhos de teu pai se prostrarão em tua presença. Filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho. Lembra que a gente já disse lá, né, alguns vídeos antes a gente comentava, né, a gente conversava sobre a realidade de Jesus, que vem da tribo de Judá, onde a gente ouve dizer então, né, que Jesus é o leão da tribo de Judá. Versículo 9 vai dizer: filhote de leão, Judá, voltas trazendo a caça, meu filho, dobra-se, deita-se como um leão, como uma leoa, quem o despertará? Olha o versículo 10. Não se apartará o cetro de Judá. Então, de Judá nascerão os reis, né? Nem o bastão de comando dentre seus pés. E aí vem o mais importante: até que venha aquele a quem pertence por direito. A quem é que o cetro pertence por direito? Ao Rei dos Reis, Jesus. Então aqui está falando de Jesus, né? Até que venha aquele a quem pertence por direito, o Messias, que nós sabemos então é Jesus. E a quem devem obediência os povos. Então Jesus, ele é aquele a quem pertence por direito o cetro, o bastão de comando. A ele devem obediência a todos os povos. Olha só, na bênção de Jacó a Judá, já havia ali uma profecia muito interessante em relação a Jesus, né, ao Cristo. Amarra a videira o jumentinho, a cepa o filho da jumenta, lava com o vinho suas vestes, com o sangue das uvas o seu manto. O vinho aumenta o brilho de seus olhos, seus dentes são brancos como leite. Então, essas são as palavras que ele profere em relação a Judá. E depois ele continua a Zabulon, Issacar, Dan, Gade, José e Benjamim. Gade, Azer, Neftali, José e Benjamim. Então, a gente vê a morte de José aí no finalzinho do versículo 49, né? Em seguida fez-lhes esta recomendação: eis que eu vou ser reunido aos meus. Enterrai-me junto de meus pais na caverna da terra de Efron, o Iteu, na caverna da terra de Macpela, defronte de Mambré, na terra de Canaã. Essa caverna que Abraão havia comprado a Efron, o Iteu, ao mesmo tempo que a terra.
para ter a propriedade de uma sepultura. Foi ali que enterraram Abraão e Sara, sua mulher. Foi ali que enterraram Isaque e Rebeca, sua mulher. E foi ali que enterrei Lia. Essa propriedade, bem como a caverna que nela se encontra, foram compradas aos filhos de Het. E tendo Jacó dado aos seus filhos essa última recomendação, recolheu os pés em sua cama e expirou e foi reunido aos seus. Então aqui, mais uma vez, Jacó vai deixar bem claro, logo antes de morrer ali, que ele quer ser enterrado onde Abraão foi enterrado, Abraão e Sara foram enterrados, né? Onde Isaque e Rebeca foram enterrados, é lá que ele deseja, né? Mas aqui fazendo mesmo referência à terra prometida aqui. E aí, no capítulo 50, encerrando o livro do Gênesis, a gente vê os funerais de Jacó e a morte de José. José lançou-se sobre o rosto de seu pai e o beijou chorando. Ordenou aos médicos que o embalsamassem, e aí isso durou 40 dias, né? O processo do embalsamamento. Os egípcios choraram durante 70 dias. E passado esse tempo do pranto, José foi à casa do faraó e ele vai pedir então ao faraó que deixe enterrar o seu pai aonde ele gostaria de ser enterrado. O faraó permite, José vai então obedecer a essa ordem do pai e vai ali enterrar então Jacó no túmulo de Abraão e Sara, de Isaque e de Rebeca, né? Lá no finalzinho do capítulo 50, então vai dizer assim, que os irmãos, depois que Jacó morre, eles ficam com medo, né? Porque eles pensam assim, agora o pai morreu, né? Tá certo que quando a gente veio para cá, José recebeu a gente bem porque o pai estava vivo, né? E agora? Agora que o pai morreu, como é que a gente vai arranjar? Se José quisesse vingar de nós por aquilo que nós fizemos contra ele. E eles então se adiantam e chegam diante de José e falam assim, olha, nosso pai pediu que nós pedíssemos perdão a você por aquilo que nós fizemos, então nós estamos aqui para pedir perdão. Mas José então, ele acolhe os irmãos ali, né? Ele diz lá no versículo 19, não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Então José ele se mantém firme. Aquilo que ele disse quando ele se revelou aos irmãos, ele continua mantendo aquela mesma palavra. Ele diz, não se preocupem porque foi vontade de Deus que eu viesse para cá, que eu me tornasse governador do Egito, para que nosso povo, a nossa raça, fosse então preservada da morte, né? Então ele fala assim, olha, do mal que vocês quiseram me fazer, Deus tirou um bem. E isso faz a gente pensar, né? Deus pode tirar um bem de todo mal, que é Deus. Nós, quando o negócio está ruim, a gente só vê que a coisa vai desandar e que vai ficar pior, né? Dificilmente a gente vai ver coisa muito boa naquilo que é ruim, né? Obviamente. Mas Deus não. Deus olha aquilo que é ruim, Deus sabe que é ruim, mas Ele é Deus e Ele é capaz de tirar um bem muito maior daquilo que é mal, né? Então, na nossa vida, os males da nossa vida, eles podem ser transformados em um grande bem se nós depositarmos os males da nossa vida nas mãos de Deus. Se nós entregarmos as dificuldades, os problemas, não querermos reter para nós, por mais difícil que seja, que não é fácil entregar, né? A gente até fala às vezes na oração, Senhor, eu te entrego, mas a gente quer fazer do nosso jeito, né? Mas se nós vamos verdadeiramente nos abandonando, entregando nas mãos do Senhor, porque a gente vê que a gente não tem condição de administrar aquela situação que realmente foge das nossas possibilidades, e a gente sabe que na mão de Deus é o melhor lugar de estar, porque Deus sabe o que fazer com os males da nossa vida, e a gente entrega, a gente vai provando então a modificação daquela situação toda, a gente vai provando ali
até mesmo os aprendizados daqueles males, e a gente vai vendo que Deus lá na frente é capaz de ter transformado aquilo num bem verdadeiro, em algo autêntico, né? Então, na vida de José, José reconheceu isso. Deus tirou daí um bem do mal que vocês tentaram me fazer. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservassem a vida de um grande povo. Era o povo de Deus, era o povo ali da promessa, né? Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. Então José falou, olha, não se preocupem, eu não vou mudar de parecer porque o pai morreu. Eu estou ainda com a convicção, e eu não vou perder a convicção de que Deus interveio na história e de que Ele pode tirar de um mal um bem muito maior, e eu estou tranquilo em relação a isso, eu estou sossegado em relação a isso, e eu vou cuidar de vocês, eu vou cuidar dos filhos de vocês, vocês não se preocupem com isso. Então José era um homem bem resolvido, né? José, ele é aqui um exemplo daquilo que a psicologia pode dizer, né? De uma pessoa equilibrada, de uma pessoa que está no palco da sua vida, de uma pessoa que tem ali capacidade de resiliência, uma palavra muito usada aí, né? De olhar para situações e de dizer, olha, passei por dificuldade, chorei, tive tristezas, mas superei, estou aqui, não vou ficar voltando, não vou ficar me preocupando com isso. E aquilo ali estava na mão de Deus e Deus transformou. Então eu agradeço a Deus até pela dificuldade, porque foi a dificuldade que fez com que eu então chegasse onde eu cheguei. Não é? É isso que a gente deve aprender com essa palavra. Que na nossa vida também a gente diga, olha, as dificuldades que eu vivi na minha vida me fizeram chegar onde eu cheguei. E que olhando para as dificuldades do tempo presente, a gente também tenha essa visão, olha, estou sofrendo, está difícil, eu estou passando dificuldades, mas Deus é capaz da dificuldade do hoje da minha vida me lançar em algo maior, em algo melhor, em algo que seja da vontade de Deus lá na frente, né? Então os nossos problemas podem ser como que aquela catapulta, né? Que vai nos lançar para um futuro muito melhor, né? José habitou no Egito e também a família de seu pai. Viveu 110 anos. Viu os descendentes de Efraim até a terceira geração. Igualmente os filhos de Maquir, filho de Manassés, vieram à luz sobre os joelhos de José. José disse a seus irmãos, vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez que os filhos de Israel jurassem, quando Deus vos visitar, disse ele, levareis daqui os meus ossos. José morreu com a idade de 110 anos, foi embalsamado e depositado no sarcófago do Egito. E assim termina o livro do Gênesis, palavra do Senhor, graças a Deus. Então o que a gente vê aqui? Termina então com a morte de José, né? Mas José, ele deixa aqui então, mais uma vez, né, essa palavra vem pela boca de José aqui no final desse texto, vai dizer, eu vou morrer, mas Deus vos visitará seguramente e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José diz, olha, eu vou morrer, mas Deus não se esquece da sua promessa. A promessa de Deus não morreu com Abraão, não morreu com Isaque, não morreu com Jacó. A promessa de Deus não vai morrer com José. A promessa de Deus vai se perpetuar. E José vai relembrar isso então aos irmãos, né? Ele vai dizer então, olha, seguramente Deus fará você subir dessa terra. Não tenham dúvida, Deus fará você subir no momento oportuno. E ele faz então ali os filhos de Israel jurarem que não deixarão ali os ossos dele quando eles forem embora. Que eles levarão os ossos de José embora com eles, né? E rumo à terra prometida, né? E ali ele é depositado ali, embalsamado, depositado num sarcófago no Egito. Mas a gente vai ver no livro do Êxodo que no final das contas os ossos de José serão levados, né? Então, bendito seja Deus, meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus ela vai muito além da letra, a palavra de Deus vai muito além disso tudo, porque no final das contas, ela é palavra de Deus, né?
Por mais que ela seja escrita, que ela tenha aí tantas realidades, né? Mas ela quer nos comunicar o que Deus quer falar ao nosso coração. O que Deus falou no seu coração com esse livro do Gênesis, né? O que Deus foi falando ao seu coração ao longo desses vídeos, ao longo do seu estudo bíblico, né? Ao longo do que você foi lendo, do que você foi ali absorvendo da Santa Palavra. Que Deus colocou no seu coração, que Deus coloca no seu coração nesses últimos 3 capítulos do Gênesis, né? Então eu vejo que é um sinal de esperança para nós, de que nós não devemos parar no medo, nós não devemos parar nem mesmo na morte, nem mesmo a morte é capaz de nos parar, de parar a graça de Deus na nossa vida. Nós não devemos parar nos problemas, nós não devemos parar nas dificuldades, mas nós devemos, com a força de Deus, com a graça de Deus, superarmos tudo isso e nos deixarmos ir além, como homens de fé, como mulheres de fé. Que o Senhor nos ajude a ter esse olhar, né? Esse olhar que vai para além das circunstâncias, para além do momento presente, para além das dificuldades do tempo de hoje, né? Rezemos juntos então a Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.